Fala moçada, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje a gente vai continuar discutindo os temas de eletrônica de potência, mas hoje a abordagem é um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a ver nos livros, os livros de graduação principalmente, né? No que diz respeito à modelagem de conversores CCCC, né? O que a gente percebe aqui nos livros de graduação há um interesse muito maior na modelagem matemática no domínio do tempo, né? Através do uso de equações diferenciais e etc. Tá? Essa modelagem é bastante utilizada para que a gente possa entender o comportamento dos conversores, o que cada um entrega, né, na sua saída, o desempenho de cada um também, tá certo? E como é que esses conversores vão se comportar dinamicamente no tempo, tá? Só que veja, para a gente estabelecer malhas de controle para esses conversores eles não podem atuar de forma descontrolada, né? E para a gente fazer essas malhas de controle, a gente precisa lançar mão de alguns recursos. E um desses recursos é o modelo médio em espaço de estados. Para quê? Essa é uma modelagem matemática orientada para o controle, como eu disse, dos conversores, especialmente para a geração dos pulsos de gatilho dos interruptores de potência que fazem parte desses conversores, tá? Então a gente faz uma modelagem em espaço de estados. O que é isso? O comportamento dinâmico de um conversor CCCC, ele é um comportamento dinâmico não linear, altamente não linear. Então a gente lineariza, ou seja, a gente traz esse conversor para um ponto de operação, tá certo? Em que a gente considera o comportamento daquele conversor naquela região estável, tá certo? E com isso a gente então lineariza, tá? E aplica o modelo médio em espaço de estados para então obter a função de transferência no domínio da frequência, tá certo? Para esse comportamento do conversor, tá bom? Então, muito bem. Dito isso, para quem não me conhece, eu sou Marcel Viegas, sou doutor em engenharia elétrica, professor do ensino superior, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. Você me encontra no YouTube lá, Marcel Viegas, só colocar na busca, ele te redireciona para a minha página e essa aula provavelmente estará hospedada lá também, tá bom? Então, começando a abordagem aqui do modelo médio em espaço de estados, a gente vai fazer aqui uma modelagem baseada nas premissas clássicas, né, de circuitos elétricos, tá bom? E a gente vai conversar aqui hoje, especialmente com o conversor Buck, que é o primeiro conversor que a gente estuda, né? O conversor regulador, também conhecido dessa forma, abaixador de tensão. Quer dizer, para uma forma de onda contínua, CC, né? Na entrada, ele então vai dar na saída, na carga, uma forma de onda também contínua, CC, tá certo? Rebaixada e regulada em relação à tensão de entrada, tá? Então, o conversor Buck ele é composto por uma fonte de tensão na entrada, um interruptor de potência, que pode ser um MOSFET de potência, um IGBT, um diodo, um indutor, um capacitor, né, um filtro LC aqui, e uma carga resistiva aqui nesse caso, mas pode ser um motor, uma carga RL, a carga que você quiser acoplar, uma bateria, enfim. Nesse caso aqui a gente vai considerar uma carga resistiva, tá? Para facilitar a nossa modelagem. Muito bem, esse interruptor aqui de potência, ele tem dois estágios de funcionamento, tem duas etapas de funcionamento. Uma em que a chave está fechada, certo? E a outra em que a chave está aberta, o interruptor de potência está aberto. Quando essa chave está fechada, o que vai acontecer? O circuitinho ele vai ficar redesenhado dessa seguinte forma aqui. Tá? A chave está fechada, portanto esse diodo aqui ele vai estar reversamente polarizado ou em corte, então ele vai estar aberto. Tá? E aí a gente vai ter então essa supermalha aqui que a gente vai ter que analisar utilizando circuitos elétricos. Tá? Então, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff nessa supermalha aqui de fora, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa fonte, né, ela vai entrar como positiva e as duas quedas de tensão. Uma queda de tensão no meu indutor, que vai ser dada por L, DILB, que é a corrente que percorre esse indutor, DILB, DT, menos a queda de tensão no capacitor, que é quem? É VC, tá certo? Se eu isolar o DILB-DT aqui nessa primeira equação, o que vai me aparecer? Eu vou passar o VC para o outro lado, ele vai ficar positivo. Esse Vin ele vai ficar negativo, certo? Como esse menos está aqui na frente, quando eu multiplicar por menos 1, então o VC vai ficar negativo e a parcela que está Vin vai ficar positiva. E eu vou passar o LB dividindo as duas parcelas
no segundo membro da equação. Então vai ficar d LB dt é igual a menos 1 sobre LB VC mais 1 sobre LB V1. Ótimo. Se eu aplicar neste nó, bem aqui, a lei das correntes de Kirchhoff, então a somatória das correntes que entra no nó tem que ser igual à somatória das correntes que sai. Isso aí é circuitos elétricos 1. Então, ILB é exatamente igual a IC, que é a corrente que flui através do capacitor, e R, que é a corrente que flui através do resistor. Corrente no capacitor, a gente já sabe, circuitos elétricos, C, DVC, DT, mais quem? Mais a corrente que flui no resistor, que é dada pela lei de Ohm, VC por R, tá bom? E aí eu isolo novamente aqui, ó, a minha equação diferencial, a minha diferencial da tensão no capacitor. Então, DVC, DT é exatamente igual a quem? A 1 sobre C, ILB, menos 1 sobre RC, VC. Tu me pergunta, Marcel, por que tu está isolando as derivadas aqui? Olha, eu não estou interessado no modelo médio em espaço de estados? Tô. E como são os conjuntos de equações em espaço de estados que a gente aprende lá na teoria de controle? Veja o seguinte, se você tem uma variável, tá certo? Que é dada por um estado x, certo? A derivada desse estado no tempo, dada por x ponto, ela tem que ser igual a uma matriz A, que multiplica o estado x, mais uma matriz B, que multiplica as entradas do meu sistema U, e a minha saída do meu sistema Y, ela tem que ser igual a um C, que é uma matriz C, x, o estado, ou os estados x, mais quem? Um D, só que como D a gente utiliza para Duty Cycle, para ciclo de trabalho, vou dizer que aqui é um E, que é outra matriz U. E cada matriz dessa aqui tem um nome, tá certo? Essa matriz aqui, A, é a matriz de estados, matriz B é a matriz de entradas, a matriz C é a matriz de saídas, tá certo? E E é uma matriz de transição de entradas para saídas. É assim que a gente aprende na teoria de controle clássico. Então, por que eu estou isolando, tá certo? As minhas derivadas dos meus estados. Porque quais são os estados do meu circuito? Ora, é a tensão no capacitor e a corrente no indutor. Então, eu tenho que, por obrigação aqui na minha modelagem, fazer com que essas variáveis elas fiquem isoladas para que eu obtenha expressões que sejam similares à modelagem em espaço de estados, tá certo? Então, feito isso aqui para a chave fechada, né? Eu já tenho duas expressões aqui, uma para a corrente e outra para a tensão. Eu posso exprimir essas duas equações como sendo equações matriciais. De que forma? Assim, ó, DILB dt e DVC dt, que são os meus dois estados do meu sistema, as derivadas dos meus estados do meu sistema, tá certo? Que no caso é o meu conversor, é exatamente igual a quem? Essa matriz aqui, 0, menos 1 sobre LB, 1 sobre C, menos 1 sobre RC, que multiplica outra matriz que é dada por ILB e VC, tá certo? Percebe que está com jeitão? X ponto é igual a vezes o X, que é o meu estado, mais quem? Mais um B, tá certo? Vezes a entrada, que no caso aqui vai ser a tensão de entrada V1, né? É a minha entrada, é a única entrada que eu tenho aqui no meu circuito, tá certo? Como a chave está fechada, nesse momento a gente diz então que a gente tem uma matriz, uma submatriz AON e uma submatriz BON, tá certo? Isso para a etapa da chave fechada. E para a chave aberta, como é que vai funcionar? Um raciocínio análogo, só que agora a chave abriu. Se a chave abriu, então esse diodo lá de cima, ó, ele vai estar agora o quê? Diretamente polarizado. Então isso aqui vai funcionar como se fosse um curto-circuito, certo? Com queda de tensão dada por VDB, tá bom? Então vamos fazer análise de circuitos elétricos aqui de novo. Se a gente olhar agora para a malha zona aqui, né, para essa super malha aqui, como é que vai ser? Ora, aqui está aberto, tá certo? Então essa fonte de tensão aqui ela está morta, não existe. Então é zero, tá certo? Não tem fonte de tensão, menos queda, menos LB, DILB, DT, menos a outra queda, que é a queda de tensão no capacitor, menos VC. Então tá aqui, ó, menos LB, DILB, DT, menos VC igual a zero, certo? Isolando o DILB, que é a minha derivada de interesse, DILB, DT vai ficar igual a menos 1 sobre LB, VC. E aplicando novamente a lei das correntes de Kirchhoff neste nó bem aqui, a corrente que chega, que é ILB, tem que ser igual a duas correntes que saem, IC mais IR.
Novamente, LB igual a IC mais IR, IC é C dVC dt, e IR pela lei de Ohm é VC por R. Isolando novamente o dVC, vai ser quem? dVC dt é igual a 1 sobre C, que multiplica LB, menos 1 sobre RC VC. Pronto. De novo, agora eu tenho duas equações, tá certo? De derivadas de estados, né? Tá certo? Que eu posso colocar na forma matricial. Então vai ficar dILB dt e dVC dt é igual a 0, menos 1 sobre LB, 1 sobre C, menos 1 sobre RC, que multiplica ILB, VC, mais 00, VC. Tá certo? Veja o seguinte. Agora, como a chave está aberta, então essas submatrizes A e B vão ser AOF e BOF. Por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente for juntar tudo num pacote só, tá? Para exprimir as matrizes A médio e B médio, porque lembra que eu estou buscando esse modelo bem aqui de cima, tá? Com A, com B, com C e assim por diante. Então eu tenho que exprimir o conversor nas duas etapas de funcionamento, chave aberta e chave fechada. Muito bem, meus amigos, muito bem. Então é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Percebe que a minha entrada média, o médio, é quem? É o meu VIN, é a minha fonte de tensão lá na entrada. E o meu A médio e o meu B médio, como é que vão ser? Eles vão ser os A's e os B's, on e off, multiplicado pelo ciclo de trabalho médio, o D médio. Quando tiver a chave fechada, eu vou considerar D médio. Quando tiver a chave aberta, é o que sobra, né? O complemento. Então é 1 menos D médio do ciclo de trabalho. Então o que eu exprimi aqui, A médio é igual a 1 vezes D médio mais A off, que multiplica 1 menos D médio. E B médio é B on vezes D médio mais B off, que multiplica 1 menos D médio. E aí eu vou chegar nas seguintes expressões, que são essas aqui, ó, de submatrizes. Para A médio eu vou ter 0 menos 1 sobre LB, 1 sobre C menos 1 sobre RC, tá certo? Para B médio eu vou ter D médio dividido por LB e 0, tá? E o X médio, que é o vetor, né, o meu vetorzinho de estados. Quem são os meus estados do meu sistema? A corrente no meu indutor e a tensão no meu capacitor, só que agora percebe que está com letra maiúscula para exprimir, que são variáveis com valores médios, tá certo? Como é que eu exprimo isso aqui matricialmente? Seria um menos A médio, A menos 1, que multiplica B médio, que multiplica o meu 1 médio. Se eu fizer todas essas multiplicações, eu vou chegar aqui o meu X médio, que são os meus estados, né, médios, é VIN, que multiplica D médio por R, e aqui VIN, que multiplica D médio. E aí eu vou criar uma nova submatriz, que é um BD. Esse BD, então, ele tem que ser uma expressão, tá certo? Que relacione tanto o A-on e o A-off, quanto o B-on, quanto o B-off, com a minha entrada, tá certo? Média. E o meu BD vai ser quem? Em função do meu ciclo de trabalho. Vai ser um VIN por LB e 0. Ótimo. Eu tenho tudo que eu preciso agora, então, para montar a minha função de transferência. Percebe? Eu estou no espaço de estados. Se eu quiser voltar do espaço de estados para a função de transferência, eu consigo. De que forma? Eu tenho que usar essa equação, essa expressão aqui que a gente aprende lá em controle também. Em que a minha função de transferência perturbada, né? Ou seja, eu vou criar uma perturbação em torno do ponto de operação para os meus estados X e o meu ciclo de trabalho D no domínio agora S, domínio da frequência, vai ser um S, que é aquela variável lá de Laplace, sigma mais J ômega, tá certo? Que multiplica a matriz identidade I menos o A, só que é o A médio, A menos 1, ou seja, invertida essa matriz, que multiplica o meu BD, que eu criei lá embaixo. Vai ser quem? Vai ser a minha corrente no meu indutor perturbada no domínio da frequência em função da razão cíclica do ciclo de trabalho perturbado também no domínio da frequência, e a tensão no meu capacitor perturbada no domínio da frequência é a razão dela com o ciclo de trabalho perturbado também no domínio da frequência. Se eu fizer esses algebrismos, essas calculeiras, aí eu vou chegar com a minha função de transferência perturbada de XD, né, no caso meus estados e meu ciclo de trabalho no domínio da frequência, vai ser quem? Vai ser a minha tensão de entrada VIN, que multiplica CRS mais 1 dividido por CLB RS quadrado mais LBS mais R, e a segunda linha desse meu vetorzinho aí vai ser quem? Vai ser VIN, que multiplica R, tá? Dividido por CLB RS quadrado mais LBS mais R. Veja o seguinte,
Como a variável controlada no conversor buck é a tensão no capacitor, por minha escolha, tá certo? Então, o que vai me interessar, na verdade, é essa expressão aqui. É a tensão no capacitor perturbada em função do ciclo de trabalho também perturbado, da razão cíclica perturbada. E aí eu vou chegar na seguinte expressão, que essa função de transferência que relaciona, tá certo, saída com entrada, onde a saída é a tensão no capacitor perturbada e a entrada vai ser a razão cíclica perturbada no domínio S, no domínio da frequência, vai ser V1 que multiplica 1 sobre CLB dividido por S quadrado mais 1 sobre RCS mais 1 sobre LBC. E aí eu chego numa expressão que tem um jeitão que eu já conheço. Isso aqui é uma função de transferência de segunda ordem, tá? Para um sistema de segunda ordem, tá? Que pode ter polos em várias posições. Esses polos eles podem ser complexos conjugados. Nesse caso a resposta seria uma resposta subamortecida de segunda ordem, certo? A gente pode ter polos exatamente no domínio, no eixo imaginário. Nesse caso a gente teria então um sistema marginalmente estável com uma resposta oscilatória, tá, no domínio do tempo, que não é o que a gente está buscando, tá certo? Ou a gente ainda pode ter respostas criticamente amortecida e superamortecida, né, para os casos em que a gente tem polos com parte real negativa, tá certo? E polos com parte real negativa, tá certo? E iguais, tá? Então, como é que a gente determina os polos então de uma função de transferência de segunda ordem? É aquela expressão que a gente já conhece lá de controle, né? Menos que si, onde que si é exatamente o meu fator de amortecimento, tá certo? Onde a gente normalmente busca amortecimentos bastante significativos para o nosso sistema, né? Se o sistema tiver um overshoot muito alto, a gente tenta amortecer essa resposta o máximo possível e tenta também zerar o erro de regime permanente, ou seja, o meu sistema ele tem que ser rápido, bem amortecido e ter um erro de regime permanente nulo. Tá? Isso aí a gente vai discutir na próxima aula quando eu apresentar a malha de controle baseado em tudo isso aqui que a gente já viu nessa videoaula de hoje, tá? Então eu tenho aqui minha constante de amortecimento, que é esse meu QC, ômega n, que é a frequência natural amortecida, tá certo? Mais ou menos J, onde J é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1, lembrando que são números complexos, né? Ômega n, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos QC ao quadrado. Bom, por analogia, tá certo? Se a gente pegar essa expressão aqui da minha função de transferência de segunda ordem e comparar com esta porcaria que está aqui em cima, eu vou chegar à conclusão de que o meu ômega n ao quadrado, certo? Ele é 1 sobre quem? Sobre CLB, ó, aqui ó, no numerador, tá bom? Então se eu quiser só o ômega n, eu passo a raiz quadrada dessa trolha aqui, que vai ficar 1 sobre CLB, raiz quadrada vai ser meu ômega n. E o QC, como é que eu obtenho o QC? Ó, eu sei que 2 QC ômega n é exatamente igual a quem? É igual a essa porcaria bem aqui, ó, 1 sobre RC, ou 1 sobre CR, tanto faz. Então, se eu isolar o meu QC, eu passo 2, tá certo? Para baixo, vai ficar 2 CR, e o meu ômega n eu já sei que é toda essa trolha, que é essa raiz quadrada. Fazendo as manipulações matemáticas, eu vou chegar aqui, o meu QC, então, é 1 sobre 2R, que multiplica a raiz quadrada de LB sobre C. Muito bem. E os polos, então, vão ficar de que forma? Os polos, a gente sabe que a expressão é essa. Então, por analogia, a gente chega, então, que os dois polos do meu sistema vão ser a parte real menos 1 sobre 2CR e a parte imaginária, mais ou menos, J, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre CLB menos 1 sobre 4R quadrado C quadrado. Tá bom? Então, é assim que a gente faz modelagem, tá? No domínio da frequência, modelagem modelo médio em espaço de estados para conversores CCCC. Esse aqui é só o buck. Aí me pergunta, Marcelo, mas é muito difícil. É difícil mesmo, meu amigo, é engenharia elétrica. Se não fosse para ser difícil, não seria engenharia elétrica. Mas aí a gente vai
desmistificando, né? E vai mastigando as coisas, deglutindo as coisas para que elas fiquem mais tragáveis, mais saborosas e mais fáceis de serem aprendidas, tá bom? Então na próxima aula a gente se encontra e eu vou apresentar para vocês a malha de controle completa para esse conversor aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.